vocês ouviram falar daquele jogo Seven Galaxies, né? TCG brasileiro, tava fazendo um financiamento coletivo ano passado, vocês lembram? Olha, sendo bastante sincero pra você, GH, eu não conhecia, fiquei sabendo dele hoje. Eu tô dando uma olhada aqui e eu tô achando, assim, sensacionais as artes. Lindíssimas. Eu cheguei a até ficar sabendo na época que ele foi anunciado, né, no Catarse. Eu acho que eu já até troquei ideia com o criador. Eu lembro alguma coisa do tipo, sabe, o nome da pessoa e atrelada ao projeto, não me é estranho. Mas eu não cheguei a ver detalhes sobre o jogo. As artes, como já foi dito, são incríveis demais. Mas você chegou a comentar com a gente que tinha recebido uns decks, alguns itens do Seven Galaxy. Como é que funciona? Como é que é a mecânica? Como é que funciona o jogo? Então, eu peguei aqui os 2 decks iniciais que vêm com eles, tem a expansão desses 2 decks e umas cartas duplicadas, épica, rara, que eles lançaram, né, com as metas. Cara, o jogo ele incorpora um monte de mecânica de vários card games diferentes. Por exemplo, a mecânica de ataque se assemelha um pouco com Hearthstone, no sentido que você baixa uma carta, ela tem que ficar um turno sem atacar, e no outro turno você ataca do jeito que você quiser, sabe? Aí tem uma mecânica de fileira, tipo assim, são 2 fileiras diferentes, e aí você pode colocar as cartas melee na fileira de cima, você pode colocar as cartas ranged na fileira de trás, parecendo com Gwent. Já jogou Gwent? Não. Gwent é um jogo do Witcher que tem umas fileiras também. Daí, tipo, as cartas têm alcance. Tá. Já me indicaram esse jogo, mas eu não cheguei a jogar. Mas já me indicaram esse jogo, já sei qual que é. Do The Witcher. Aí as cartas têm alcance. Tipo assim, se tiver alcance 1, ela só pode bater nos bichos que tem 1 de distância. Se tem alcance 2, bate nos bichos que tem 2 de distância, essas coisas. E incorpora outros elementos também, tipo vida e escudo, é parecido com Magic. Enfim, ele pega um monte de elementos de vários card games e fez o jogo deles, só que ficou um negócio único, entendeu? Tipo, tem uma mecânica diferente de mana, digamos assim, entre aspas, que tem 2 manas diferentes, é um nível e uma energia. Aí o nível e a energia vai crescendo todo turno, e aí o nível você usa pra castar as cartas da mão, tipo, descer as cartas da mão, e a energia você usa pra poder pagar os efeitos das cartas. Então tem essas diferenças aí. Eu achei bem bacana, cara, e as artes são muito bonitas também. Ah, então peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você... É como se você usasse coisas diferentes, né? Você tivesse... Uma é só pra invocar a criatura no campo, a outra é só pra, por exemplo, atacar. Exato. Não, usar os efeitos das cartas. Ah, tá. Só, por exemplo, um efeito especial, uma habilidade. Isso, a habilidade que a carta tem. Uma você paga o custo da carta pra pôr no campo, e a outra você paga o custo das habilidades, né? Aí tem um monte de habilidade diferente, tipo, a habilidade você usa uma vez no jogo, enquanto ela tá lá, uma vez no turno. A habilidade que você pode usar no turno do oponente, tem um pouquinho de interação, entendeu? Entendi. Agora deixa eu fazer uma pergunta muito importante. Nesse jogo você interage no turno do oponente ou cada um joga o seu turno como no Pokémon TCG? Então, eu vi que tem 3 tipos de efeitos que podem ser ativados no turno do oponente. Não li muito a fundo como é que são esses efeitos, se é tipo... você pode ativar a qualquer hora ou se tem um timing específico, mas eu acredito que tem algum tipo de interação no turno do oponente, porque... tem esses 3 efeitos que dá pra ativar no turno do oponente. Aí eu tenho que ver direito quais são. Nossa. Cara, parece muito interessante o jogo. Eu quero ver se depois tentar entender um pouquinho da mecânica dele, porque eu fiquei bem interessado, cara. E as artes são lindas. Todas as cartas são full art assim mesmo? São. E aí as 2 primeiras coleções, uma é de Amazona e a outra são de robôs. E todas as cartas são full art, daquele jeito lá. E a carta é bem feita, cara. Tipo, a carta física ela é muito bem feita, ela é bem resistente, sabe? Você vê que é um negócio profissional mesmo. Eu tava vendo aqui que pelo tamanho aceita os mesmos sleeves usados em Pokémon, que é o mesmo tamanho de carta. Exatamente. Inclusive, eu já botei no meu sleeve de Pokémon parado aqui. Exatamente, pô. Aceita. Isso é legal porque, assim, ele é um jogo feito por BR, só que foi muito bem pensado, porque eles poderiam tentar criar um formato novo e aí, cara, ia ter que criar um produto, subproduto e um monte de coisa a mais. Criando num formato padrão, que é utilizado tanto
tanto por Pokémon quanto por Magic, você pode ainda utilizar alguns, né, apadrinhar alguns produtos que são usados ali, como o próprio sleeve, que é o mesmo sleeve que você usa pra jogar. Às vezes tem a galera que gosta de comprar os sleeves de cor, colorido, branco, roxo, tem várias cores. E aí você pode comprar esse padrão pra poder jogar o Seven Galaxy ali e guardar direitinho. E, bom, eu espero que o jogo cresça bastante, cara, porque é muito bonito e eu vou aprender um pouquinho mais sobre ele pra entender como é que funciona a mecânica, mas eu tô gostando do que eu tô vendo, pelo menos. Pois é, cara, a pandemia deu uma freada, assim, no jogo, porque fizeram as cartas físicas e aí veio a pandemia, aí dificultou um pouco, mas eu acredito que quando voltar, eles estão com tempo suficiente aí pra poder engatar de vez. Fazer expansões, né? Tipo, já deve estar algumas coisas engatilhadas, eles devem querer engatar de vez no produto quando puder jogar de novo. E esse jogo deve sair tipo booster também, né? Depois pra você tirar cartas aleatórias, né? Será? Não sei, cara. Tipo, eu não sei se eles vão lançando como expansão, que é o booster, né? Ou se vai lançando só starter, mas deve ser os dois sim, porque se bem que na expansão que veio, as cartas são fixas, né? Não tem aleatoriedade. Você compra a expansão, vem todas as cartas que tem na expansão. Então não sei como é que vai ser esse sistema. Mas eles vão lançar muita coisa, até porque são 7 galáxias e só tem 2 até agora. Entendi. Muito interessante. Tomara, não, mas eu acho que pode... pessoal aí. Perdão, pode falar. Não, eu ia dizer muito sucesso, porque é uma empresa nacional aí, tentando entrar no mercado que é amplamente dominado por propriedades intelectuais estrangeiras e empresas de fora. E os caras estão tentando fazer um negócio diferente, né? Óbvio que com influências de card games, mas um negócio diferente, original. Parece muito, muito bacana mesmo. Muito sucesso. Eu curti demais a ideia. O que eu ia falar é que eu acho que eles podem trazer um sistema de booster, porque assim, como é um primeiro produto, é um financiamento coletivo, eles provavelmente já fizeram algo bem fechadinho mesmo para ser exclusivo para as pessoas que participaram desse financiamento coletivo. E aí os próximos produtos eles podem tratar como expansão. Que é interessante partir para uma estratégia parecida, sabe? Porque deu pra ver que a aceitação foi muito boa do público, porque teve muita gente participando do financiamento coletivo e isso é muito bom de saber. Exatamente. Sim, eventualmente o modelo de negócio do booster vai acabar falando mais alto, né? Porque vale a pena financeiramente falando. E pra quem abre booster também, o povo gosta de abrir booster. Com certeza. Abrir booster é muito gostoso, né? Pois é. Dragon News Podcast, o seu podcast competitivo de Pokémon TCG. Salve, salve, meu povo! Mais um Dragon News Podcast pra vocês. Eu sou o Alan Cruz, vulgo Catuplay. E, bom, parece que o Iavaio tá ficando caro, hein? Eu sou João Alcim e eu fico com muita raiva de mim mesmo quando a carta que eu tô cuidando sobe de preço. Fala, galera, eu sou o GH e eu já tô com saudade da Páscoa. Fala não que eu tô olhando pra um pacotinho de bis aqui na minha frente. Se ele tá cheio, tá errado. Não, é aquele bis extra, que é só tipo, parece uma barrinha de chocolate pequena. Não é o bis do pequenininho, não. É diferente. Bom. É diferente. Então vamos começar com diferente também. Diferente, mas interessante. Foi anunciado para Jet Black Spirit, a coleção que vai compor a nossa Chilling Reign, que é o Reinado Arrepiante, que é o Kecleon. Kecleon de 90 de HP. Ele é um Pokémon de golpe fluido, básico, incolor, porém ele tem uma habilidade chamada Colorful Change. Esse Pokémon é do mesmo tipo da energia básica ligada a ele. Então quer dizer que se você ligar uma energia básica de água a ele, ele vai se transformar no tipo água. Já que é um camaleão meio que se camufla ali conforme a necessidade. Porém, o texto da carta diz também que se ele tiver 2 ou mais energias de tipos diferentes, no caso energias básicas, né, de tipos diferentes, ele assume todos aqueles tipos. Então ele precisa de 3 energias para poder atacar, 3 energias incolores. Se ele tá com uma energia de água ligada, ele é do tipo água. Se ele também tiver com uma energia lutadora e uma psíquica, ele também é do tipo lutador e psíquico ao mesmo tempo. Ele pode ter 3 ou mais tipos ao mesmo tempo, pelo menos foi o que eu entendi. E ele causa 90 de dano.
Isso, atacando a fraqueza, é 180. Então pode pegar muito baralho de surpresa. Aceita a energia especial, né, de golpe fluido. Porém, tomem cuidado, porque a habilidade deixa muito claro, energias básicas. Então se você usar uma estratégia para usar a energia especial, coloque a energia básica ali, porque senão ele não vai assumir nenhum tipo. É isso mesmo, Alcim? Falei certo? Exatamente. Esse Kecleon aí, ele vai mudar de tipo de acordo com as energias básicas. A energia Rapid Strike, ela pode ser usada, por exemplo, para auxiliar a pagar o custo desse ataque. Ela pode pagar 2 dessas energias, o ataque dele, de 90 de dano, e você usar uma energia básica de um outro tipo para pagar a terceira e mudar o tipo do ataque e acertar a fraqueza do oponente. Sobre a carta em si, eu achei ela interessante. Pelo fato de ser Rapid Strike, essa energização com essa dupla dá uma ajudada. Talvez limita um pouco o range de tipos que você consiga alcançar, né? Mas 180 batendo na fraqueza é um dano até que decente, né? Vamos ver o que o pessoal vai pensar com ele. Eu gostei da carta. O Urshifu pode... Desculpa. Relaxa. É que eu ia te fazer uma pergunta, GH. Não, então falei Eu primeiro. ia perguntar pra você se o Urshifu poderia se beneficiar dessa carta ou se ia precisar de uma aceleração muito eficaz pra poder usar num turno certo. Já que ele de Rapid Strike, né? Então, tipo, tem 2 questões interessantes com esse bicho aí. Primeiro que quando você for usar ele num deck que usa a energia básica de um tipo, geralmente ele vai ter o mesmo tipo do Pokémon atacante seu. Por exemplo, o Urshifu é luta. Se você ligar a básica nele, ele também vai ser luta. Então, ele bem que não muda muito a tipagem do seu deck. Mas ele é um atacante de um prêmio. Então tá aí um ponto pra ele. E você pode ligar, por exemplo, uma XP Share nele. E aí facilita muito, saca? Você liga a XP Share nele, deixa lá no banco. Aí a energia de luta vem pra ele, liga a Rapid Strike e bate. Só que aí não vai bater muito na fraqueza que você quer, né? Já que seu deck é luta e o Urshifu é luta, o Urshifu é melhor ele bater no luta, né? Então eu acho que no deck de Urshifu não sei se ele consegue jogar por causa disso, porque você não ia aproveitar a fraqueza. Mas aí em algum outro tipo de deck que use energia Rapid Strike e alguma básica diferente, eu acho que funcione. Vocês estão acompanhando que o Urshifu às vezes ele tá jogando como um complemento de outras cartas? Por exemplo, estão misturando o Urshifu com Dragapult, o Urshifu com Victini, o Urshifu com... O Urshifu não vem ainda não. Pois é, cara. A galera tá pegando assim, que deck que bate com 1 ou 2 energias? Vou meter um Urshifu lá no meio só com as Rapid Strike e o resto das energias é tudo as outras. Rolou um deck de Welder com Empoleon e Urshifu, saca? Eu enfrentei isso aí no online esses dias. Eu ganhei porque o cidadão não conseguiu encontrar as cartas, as energias corretas, sabe? Então, quando ele tinha Victini, vinha energia Rapid Strike, e quando ele tinha Urshifu, só vinha energia de fogo. Mas aí eu consegui levar a partida tranquilo. Mas eu achei, assim, curioso. Terra de ninguém mesmo, Pokémon TCG. Continue com o que você ia falar, Alcim. Alcim não, desculpa, o GH. Não, é isso aí mesmo, tipo, o povo tá metendo Urshifu em tudo quanto é lugar, porque a energia dupla, né, de 2 cores que tem do Rapid Strike, ela com qualquer outra básica de qualquer cor, você já bate o segundo ataque do Urshifu. Então por isso que a galera tá metendo ele em qualquer tipo de deck diferente. E aí talvez esse Kecleon possa se beneficiar disso aí. Você pode fazer um deck do Urshifu com Kecleon e meter umas energias básicas aleatórias pro Kecleon bater na fraqueza de todos, entendeu? Ou usar a Aurora. Mas Aurora, eu acho que ele serve. pode entrar num possível deck de Amazing Hair Box, né? Que usa várias energias diferentes, Amazing Hair. Também. É uma possibilidade. Também. Uma possibilidade. Porque aí, tentando usar aquele Trompic lá que puxa as energias, pode ser uma forma de aceleração de energia pra ele. E aí ele vai assumir aquelas tipagens e você pode tentar abranger o maior número de fraquezas possíveis com ele. Lembrando que bate 180 na fraqueza. Não é um dano qualquer. É um bom dano pra bater com um Pokémon básico que dá um prêmio só de 90 de HP. Sim, sim. Uma outra possibilidade que eu tinha pensado foi, uns episódios atrás, a gente falou daquele 0 a hora V, que também era Rapid Strike, vocês lembram? Uhum. E a gente até citou que ele precisaria usar a energia básica, porque ele trabalha... A energia especial Rapid Strike, ou golpe fluido, ela não paga a energia elétrica
do Zero Hora. Sim. Então, por exemplo, se você trabalhar com alguns atacantes que sejam Rapid Strike, que utilizam energias básicas para pagar seus custos, além da Rapid Strike, nesse esquema de bater com uma colorida e duas incolores, ele pode ser um batedor reserva, entendeu? Que tá ali recebendo energia pelo XP Share, recebendo energia pelo ataque do Empoleon V, por exemplo, e surpreender com você buscando uma energia, sei lá, usando Inquieteco, busca de energia, Floresta de Viridian. Aquela energia que, por exemplo, você pode deixar de tech no baralho. Ah, poxa, eu tenho um problema com esse baralho que eu montei, enfrentando baralhos que tem fraqueza a grama. Você deixa lá a energia de grama, puxa ela na hora certa e tá lá dando 180 na fraqueza, né? Sei lá, é uma ideia. Pode ser. E puxando o gancho aí do Zero Hora V, você pode fazer isso com Kecleon, você pode usar o Tapuco Prisma pra energizar elétrica. Cara, meio que se completa bem, cara. O ataque do Zero Hora V bate 100, 160 no banco. O ataque do Kecleon bateria, tipo, 90 a 180. Se bater, tipo, 180 mais 100 já é um Tag Team. E os 160 no banco já mataria, tipo, um Dedenne, entendeu? Dá pra pensar num negócio aí esquisito. Cara, ele é tão versátil que ele pode entrar até pra baralho que... tipo água que energiza com Frostmoth. Porque depois que você ligar da mão, ele vira do tipo água. Frostmoth pode energizar ele. Exatamente. Aí acelera a energia e 90 de dano batendo na fraqueza. Você pode preservar aquele seu atacante principal, que dá mais prêmio, tipo um Inteleon ou um Lapras VMAX. Ou até algum outro atacante que você queira preservar e coloca ele como TET. Ele não precisa da aceleração de energia. Na hora que você tiver a energia do turno, você ligou, ele vai virar do tipo água, Frostmoth acelera as outras duas, recuou, subiu 180 de dano. Beleza. Tá aí. Bem pensado, bem pensado. Eu não tinha pensado nessa possibilidade dele com o Frostmoth. É interessante mesmo. Porque se ele recebe a tipagem da energia, depois que você liga energia de água, ele é do tipo água. Então o Frostmoth pode energizar ele. Pelo menos acredito que seja isso, né? Não, com certeza. Com certeza. Ele estando no banco e já tendo uma energia de água, ele é água. A Sharing energiza ele pra um possível deck de planta que tem aceleração de energia. Então já dá aquela ajuda. Né? Tem vários lugares que ele pode encaixar por ser um Pokémon básico. Então eu acho que é uma carta, cara, bem interessante. No mínimo interessante, cara, mas eu gosto dela. Eu gostei também. Eu curti também, ele é bem versátil. Agora, chegamos em cartas bonitas, porque, meu amigo, foi anunciado também Celebi V, um Celebi V novinho. Eu não lembro se tem Celebi no... Acho que tem Celebi V sim, acho que na primeira coleção, né? Tem um Celebi V. Mais um Celebi V aí, mais um Sandaconda V que foram anunciados e... além de serem anunciados em suas versões regulares, também foram anunciados nas suas versões secretas. E o Celebi é incrivelmente linda a carta. Porém, tem um ataque que, cara, eu gostei. Pra ser sincero, eu gostei desse primeiro ataque. Mas pra mim ele tem um problema. O primeiro ataque dele, Liu Leaf Dance. Ligue qualquer número de energias de grama da sua mão aos seus pokémons do jeito que você quiser. Então, se você tiver 10 energias na sua mão, energia de planta, você liga da forma que você quiser aos seus Pokémon no banco. Eu gosto desse ataque porque, tipo, você pode deixar o seu oponente começar e você faz esse ataque e trabalha num baralho que talvez mexa com energias básicas. E aí você, sei lá, pode ajeitar, acelerar os seus Pokémon ali no ataque no próximo turno. Porém, seria muito interessante se ele buscasse do baralho, mesmo que fosse uma quantidade limitada de energias. Porque, cara, se for da mão, não tem uma busca efetiva de energias de grama. Se fosse energia básica, a gente dava um jeito de colocar o baldinho para buscar a energia de água para acelerar. Mas como é energia de grama, não tem pelo menos não me vem à cabeça nenhuma forma de buscar tão bem assim uma energia do baralho. A não ser acho que é o próprio Celebi, né, que busca energia, o Baby, que como ativo, olha 7 do topo, pega uma energia e coloca na mão. Então pode ser que não dê aquelas efetividade. Mas é um ataque que eu acho que é forte, mas vai depender muito do uso. Já o seu ataque, né, causa dano, 60 de dano, e troque ele por um dos pokémons no banco. Qual a opinião de vocês sobre essa carta? Vocês também acham que dá pra jogar ou vai ficar bonita mesmo porque a carta é linda na pasta? Eu acho que o que tem de bonito, ela tem de ruim. Na moral, sempre sendo sincero pra você, não achei nada interessante. A carta
assim, até a última vez que a gente teve assim um Pokémon V saindo uma nova printagem dele, foi saindo o VMAX, né? Com o Tapu Koko e tal. Então eu espero que saia, sei lá, um Celebi VMAX que seja bom, porque não gostei. O Celebi antigo já não jogou muito. Ele veio um pouco do jogo no expandido, mas ele é bem melhor do que esse aí, sabe? Cara, eu gosto dele. Tipo, tem 2 pontos interessantes dele. Um que ainda tem Inquieteco. E essa é uma carta que dá pra você pegar várias energias ao mesmo tempo. Então acho que... Obrigado por ter lembrado que até. Então seria o Inquieteco. Tipo, você usa 2 e você liga no Celebi e liga 5 energia no banco, sei lá, num deck de deu mais, sabe? Você dá uma acelerada boa. Só que a segunda coisa é que, por agora, não tem como o Grama jogar, cara. E eu acho que essa carta jogaria no pós-rotação, mas aí tem o Victini, e Victini é muito forte, e Grama não tem como escapar da fraqueza pós-rotação. Deixa eu ver o que mais. E não vai ter Inquieteco. Não vai ter Inquieteco. Então, tipo, cara, essa carta veio meio que incompleta. Agora não tem como ela jogar, porque o meta tá muito rápido e fogo é dominante. E depois da pós-rotação tem o Victini, e o fogo vai continuar dominante e vai perder Inquieteco. Então, tipo, falta alguma coisinha, sabe? Pra essa carta ser boa. Mas ela tem potencial, mas falta alguma coisinha. Igual o Sandaconda. O Sandaconda, pra mim, é uma carta que também tá faltando alguma coisa. Tem a habilidade Sand Barricade. Esse Pokémon recebe 30 pontos de dano a menos de ataques depois de aplicar fraqueza e resistência. Porém, tem um ataque que é 140 de dano por 3 energias. E esse a mais que poderia ter, né? Ele tá faltando coisa. Eu acho que se ele fosse um Pokémon Single Strike, eu veria muito jogo com ele. Resistindo 30 de dano e tendo a aceleração do Haldun. Gostaria muito mais se ele fosse desse Single Strike. Mas infelizmente não é. Tá faltando coisa aqui também, né? Ou tá faltando o VMAX dele. Eu acho que tá faltando um VMAX, sendo sincero pra você. Cara, se fosse... parece muito que é um Pokémon que tá esperando só chegar o VMAX dele, sabe? Porque você olha, é uma carta que parece que ela tá ali, não faz muita coisa. 140 é um dano ok no meta, pensando só em Pokémon V, né? Alguma coisa assim pós-rotação. Mas atualmente não faz muito estrago. Pelo menos não tem nenhum drawback, né? Você não descarta energia, não toma dano. Mas não sei, tá faltando alguma coisa. Eu espero que também venha um VMAX bom, entendeu? Ah, tá aqui, ó. A notícia já diz que o set vai trazer também o Sandaconda VMAX. Então, pelo menos o Sandaconda vai ter um VMAX. Ah, tá, beleza. Até porque, cara, o Celebi eu vejo potencial. Agora, o Sandaconda, não presta, cara. Porque tem muita carta melhor de luta, 3 energia bate mais. Tem o Surfeit, que é muito melhor. Tem os Zapdos, que é infinitamente melhor. Então, tipo, tem que ter o VMAX mesmo pra essa carta jogar alguma coisa. Sim. Aqui a gente já pode até adiantar, né? Essas cartas vão sair na Chilling Reign, né? E aí vai ter Sandaconda VMAX, Metagross VMAX, Volcanion V e suportes de Flannery, Seabold e Peony. Que a gente não tem a menor ideia do que eles fazem. Mas... o Flannery... Vamos ter que aguardar... A Flannery é de fogo, cara. Soldadora vindo. Será que é um Blacksmith? Alguma coisa assim? Caraca, Blacksmith seria interessante. Novo Ferreiro? Ferreirinho seria interessante. Pra quem não lembra, o Ferreiro pegava 2 do descarte e ligava um Pokémon de fogo. Aí eu vi vantagem. Vai mudar ali, é diferente da soldadora que liga 2 da mão, esse puxa 2 do descarte. É só reprintar Tocha Ardente que a gente fica feliz. Não tem problema não. E o Volcanion, será que vem fogo ou água? Então. Poxa, já pensou se ele viesse esses 2 tipos também? Pô, eles vão lançar de novo essa mecânica de Dual Type, que parece que eles não acharam que deu certo, porque começaram numa coleção e pararam em uma só coleção. Acho que só teve uma coleção, que foi na XY10, eu acho. Steam Siege, Círculo de Vapor, né? Só teve nela e depois não teve mais, uma pena. E outra coisa ainda, anunciou o Metagross VMAX, mas a gente ainda não teve o V. Será que ele é metal ou psíquico? É verdade. É verdade, outra possibilidade. E aí, Metagross... tomara que venha psíquico, né? Porque a gente tá meio inundado de Pokémon de metal, né? Então podia vir psíquico aí. Já saiu o Shadow Rider Calyrex aí, dando uma força pros psíquicos. Seria bacana um Metagross VMAX aí jogando com o psíquico pra dar uma bagunçada, né? Com certeza. Mas é capaz de vir metal mesmo. Pô, acaba com a minha esperança, não.
Te falta fé. O Metagross é um dos Pokémon favoritos, cara, da terceira geração. Tem que vir um psíquico, cara. E o meu tipo favorito é o psíquico. Tomara que venha. Pergunta capciosa. Será a Marnie sentada na cadeirinha ali na arte secreta do Sandaconda? Uai, Não tenho ideia. não sei. Boa pergunta. Tá, deve ser a Marnie ali, ó. Eu não joguei o jogo, eu não mas tenho pela ideia pela arte da carta, pô. A sainha preta, essa, sei lá como é que é o nome disso, dessa meia gigante aí, sei lá o que é, que tá rasgada no joelho. Ah, outra coisa. Desses outros suportes aí, Seabold é água. E o Peony, eu tô vendo aqui que tipo que vai ser. Mas Flannery é fogo, Seabold é água. É um campeão de água, né? Da Elite Four, alguma coisa assim. Agora o Peony, deixa eu dar uma olhada aqui. Não, o Peony vai ser uma parada genérica, você vai ver só. No jogo ele é o quê? Você lembra? Ah, ele tá falando, ele é especialista Não em joguei. metal. Especialista em metal. Ah, tá. Então beleza. Não sendo igual aqueles dois lá de cabeça de espada e cabeça de escudo, o resto tá maneiro. É. Bom, Tomara. Tomara, né? Vou seguir aqui agora para mais uma notícia muito legal aqui de Tinley Reigns, que é a nosso reino arrepiante. Temos Lapras 110 de HP, White Call. Não é um Call for Family, porque não tá buscando Pokémon. Mas procure no seu baralho por 2 cartas de Melony e revele-as e coloque na sua mão, então embaralhe o seu baralho. O ataque causa 50 de dano e o Pokémon ativo do seu oponente está dormindo. Esse é o segundo ataque, né? Cara, será que vai ter algum outro tipo de carta com o nome Melony? Porque ele não diz apoiador Melony, né? Poderia existir alguma outra carta que tenha o nome Melony e aí ele faça uma busca por carta de nome Melony, porque seria bem mais interessante do que buscar só apoiar. Apesar de que o apoiador também é bom, liga uma energia de água a um Pokémon V e compra 3 cartas. Acho que dá um draw de 3 cartas também, tem uma aceleração de energia. É interessante, não é uma soldadora, mas é quase uma soldadora de água, né? Eu acho que isso aí é só algum problema de tradução mesmo. Acho que É isso que eu ia falar agora. Eu acho que é só o apoiador mesmo. Não deve sair outra carta Melony, não. Eu achei assim, esse Lapras, eu acho que ele teria mais potencial se esse ataque aí fosse, por exemplo, uma habilidade, como a gente teve aquele Lapras que recuperava o favor da Misty, sabe? Sim. Mas sendo um ataque, não sei, não gosto muito. Nossa, O que eu cara. falei, se não fosse pra buscar o apoiador especificamente, se fosse cartas Melony, poderia existir outras cartas Melony com efeitos diferentes, aí poderia ser mais interessante. Sim. Mas sendo apoiador, É de difícil. pesquisa. Tem Nossa, Pokégear, né? Se fosse habilidade, cara, lembrando que a Melony é o Elder nerfado de água, né? Se fosse habilidade, você tá doido, cara. Essa carta ia jogar demais. Então. Sim, Aí seria todo uma turno. carta sensacional. Melony todo turno, Palped voltando Melony pro baralho e etc, etc, Não, etc. eu nem usaria outro apoiador, cara. Eu usaria só Melony. Com certeza. Não, a gente ia ter baralhos de água no estilo que a gente teve aquele Rexizard, tipo Rexizard Abilities. Aham, exatamente. Com a diferença que ela só vai ligar em Pokémon V, né? Mas você teria sempre a busca, você teria a energização todo turno e, funcionaria lindo. E o Draw. E o Draw, né? Draw todo turno, né? Mas, infelizmente, é um ataque. Aí eu acho que por ser um ataque, acaba sendo uma carta meio filler. Exatamente. Também acho. Bom, temos outra aqui que, na minha opinião, não é filler, mas é estágio 2 e é sempre mais complicado, né? Que é o Gengar, 130 de HP, a habilidade Dying Gift. Quando esse Pokémon é nocauteado por danos de ataque do seu oponente, você procura no seu baralho por 2 cartas e coloca na sua mão, então embaralhe o seu baralho. Seu ataque, Pain Burst, 10 de dano, mas esse ataque causa 40 de dano a mais para cada contador de dano, no Pokémon ativo do seu oponente. É um ataque bom, esse ataque dele, não é um ataque ruim, tem acesso a Triple Energy, então, tipo, 40 de dano vezes a quantidade de contador de dano, você pode inventar alguma ideia com o próprio Flapple pra colocar dano, ou alguma outra situação, Zigzagoon, sei lá. Você consegue colocar alguns contadores de dano lá, e, 10 danos mais 40, cara, é um dano considerável, é um dano razoável. E, ele é nocauteado e você pode buscar 2 cartas, busca o Doce Raro, outro Gengar já montou, pegou energia, bum, já corre atrás, já tá batendo de novo. Eu gosto dessa carta. Meu único problema é estágio 2, né? Eu sempre tenho isso com estágio 2. Sim. Até é uma carta interessante. Eu acho que pode, por exemplo, jogar com aquele
não vou lembrar o nome dele. A gente comentou até no podcast sobre coleção de estilos de batalha, aquele Pokémon que move o contador de dano. Ele move um só, mas ele pode ajudar a aumentar o dano do Gengar. Até aqui no comentário eu vi que tem um Gastly, que pode ajudar muito esse baralho, da Unbroken Bonds, que ele tem a habilidade que se ele for nocauteado, ele puxa 2 Haunter direto pro baralho, então pode acelerar, montar o Gengar. Acho que dá um roguezinho pra brincar. Não sei se consegue brigar assim com os grandes baralhos meta do formato, né? Mas eu acho que ele consegue formar um baralhozinho, principalmente por conta da habilidade, né? Você vai sempre conseguir puxar as cartas que você precisa. Pós-rotação, eu vejo futuro nessa carta aí, porque o formato vai ser mais lento, não vai ter ADP, e, cara, se o oponente tiver com 6 contadores de dano, ele dá 310 no total. Se tiver 7 contadores de dano, ele dá 360 no total. Então, se você tiver algum jeito de montar os Gengars e ter algum starter, tipo algum Pokémon que dê muito contador de dano na mesa rápido, os Gengars eles meio que se pagam. Porque se você conseguir fazer o primeiro e bater com a Triple, por exemplo, e aí, se bem que Triple não vai ter pós-rotação, tá? Mas a gente arruma outro jeito. Só um instantinho. 6 contadores de dano vai dar 250 de dano, né? Não, mas você tem que contar mais os 6 que já tem, entendeu? Ah, verdade, tá certo. Aí... Tá. Ele vai ficar com 310, né? Isso. Tá. Aí, por exemplo, se ele pega um nocaute, cara, tipo 3 Prize no VMAX e morre, o cara não tem como te dar uma Marne e você não buscar a carta, porque o nocaute vai ser a última coisa que acontece. Então, se ele morre, você já busca 2 cartas, que já pode ser tipo um Hurricane de um Gengar, pra fazer o outro. Então, é uma carta meio que ele se paga, ele meio que se recicla quando você faz o primeiro. Então, se você conseguir ter um jeito rápido de botar contador de dano, por exemplo, aquela Galarian Rapidash, vê qual que foi? Não lembro mais. Aquela carta lá que deixa com 120 de vida, sempre. Galarian Rapidash V. Pois é. Se tiver uma carta daquela que você faz rapidão, tipo, deixa o bicho com pouca vida, você monta um Gengar, nocaute, e o cara te mata na volta, você monta outro Gengar dando outro nocaute, é muito forte, cara. Tipo, se você conseguir fazer esse setup todo, que eu acredito que só vai ser depois da rotação, né? Mas eu vejo futuro nessa carta aí. Eu acho que o grande problema que ele teria depois da rotação é como pagar essas 3 energias incolores, né? Tem a Twin, pré-rotação a gente tem soldadora, tem tripla, tem várias coisinhas que a gente consegue pensar. No pós-rotação, nessa ideia não dá, por exemplo, pra você fazer o Shadow Rider Calyrex, porque vão ser 3 prizes que vão ser alvo do seu adversário, né? Mas eu acho que de boa, sabe? Porque é meio difícil você matar um Pokémon 3 prizes e você já tem um Gengar te olhando lá feio, tipo assim, um Gengar com 3 energias, como é que você não vai matar um Gengar desse? E mesmo se você matar, você ainda busca 2 cartas, eu acho que tem futuro por causa disso, entendeu? Não, tem se paga. Futuro. Tem futuro. E com o Antoine e o Shadow Rider, você monta ele do nada. Então eu ainda acho que esse Gengar, dependendo da situação, vai abrir espaço pra ter um Meowstic de estilos de batalha nesse baralho de Gengar, porque ele move um contador de dano de um dos seus Pokémon pra um Pokémon do seu oponente. Pra um dos Pokémon do seu oponente. Então você pode tirar um contador de dano de alguém, se você tiver mais de um desse Meowstic, você pode tirar 2, e aí você tá colocando mais 80 de dano, se for 2 contadores, na força do Gengar. Você ainda consegue aumentar o dano que o Gengar pode causar ainda no turno. Tá tentando lembrar o nome dele. E tem o Zigzagoon, a rede, energia horripilante. Sim. Você tem vários jeitos de pôr desse dano. Eu acho que tem futuro, vamos ver. Eu também acho que tem futuro, sim. Esse Gengar. E outra carta que eu também acho que tem futuro é o Zaru de Sandstorm. Pra quem sabe da música, é só procurar aí. Você vai se ligar. Eu leio o nome desse Pokémon, você lembra dessa parada, dessa música. Eu fiquei decepcionado por ele não aprender o ataque Sandstorm. Verdade. Ele tinha que aprender o ataque Sandstorm. Tinha que fazer alguma DLC pra ele com isso aí. O Pokémon não tá aprendendo a ser zoeira. Enfim, por uma energia de grama, Cleanse, Summoning Song, Sushi, procura no seu baralho por uma energia, ou por um Pokémon de grama, revele e coloque na sua mão. Então embaralhe seu baralho. Se você for o segundo na sua primeira vez jogar, procure por 3 Pokémon instantaneamente, né? Direto. Então ele faz um Call for Family ali pra 3 Pokémon de grama, se você for o segundo a começar. Pra um baralho talvez de Delmais, ele pode ser um bom acelerador ali de setup, pra você colocar os Pokémon no banco. Mas é interessante, eu gosto desse ataque aí logo pro início do jogo. Mas também gosto do Spring Rain Whip. 60 de dano mais, causa 20 de dano a mais pra cada energia de grama ligada a esse Pokémon. Pode jogar no baralho de Sharing com o menino Tapu-Bulu também, porque ele já é mais um atacante básico que com 3 energias de grama ele tá causando 120 de dano. Já aumenta o seu ataque ali e você pode aumentar conforme você for acelerando a energia nele. É uma carta que eu vejo
promissora, que tem uma vida promissora aí dentro do Pokémon TCG. Parece que ele tá jogando a teia do Homem-Aranha ali com esse braço esticado pra frente, e eu acho que pode ser interessante. GH, você pensa parecido ou você tem alguma ressalva essa carta aí? Cara, ele é interessante como um atacante que dá dano. Eu não sei se eu acho tão interessante como um atacante que busca, porque... sei lá, é meio estranho você atacar e aí tomar uma Marne, e aí esse Pokémon vai pro fundo do deck, é meio esquisito. Eu preferia, por exemplo, usar o Manaf lá direto. Ele coloca no banco direto. Não, coloca na mão. Não, é na mão, esse é o problema. Ah, na mão, eu tinha visto banco, não sei porquê. Aí na mão então... é foda, cara. Você toma uma Marne, aí se zoa o caldo total, saca? Mas como um atacante num Xerrim, cara, ele tem potencial, porque dando dano infinito, cartas que dão dano infinito, você pode ficar de olho. Só tem que ter um jeito de você buscar as energias de grama, né? Que é o problema da pós-rotação. Uhum. É bem capaz eles... Desculpa, é bem capaz eles soltarem alguma carta que tenha alguma busca de energia básica. Vamos ver. Até agora nada, né? Não duvido, não. O dano 60 mais 20, até vi o pessoal comentando nos grupos por aí, é tipo um mini Keldeo, que a gente tem o Keldeo X, que fazia exatamente a mesma coisa, né? 60 mais 20, jogava com o Blastoise, que fazia deluxe de energia. É um dano ok, que não parece tão ok, dada a vida enorme dos bichos que a gente tem hoje. Mas você faz uma troca de prizes interessantes, né? Você vai dar um prize, com 2 hits, às vezes você consegue pegar 3, então eventualmente você consegue ter uma troca legal. O grande problema é esse, né? Conseguir as energias da mão pra acelerar com o Xerrim e bater. Essa é a ideia aí mesmo. Tipo, como um atacante eu gosto dele. E geralmente o deck de Xerrim vai ser um toolbox, né? Vai ser um grass toolbox. Vai ter vários atacantes que fazem várias coisas diferentes. A gente tem um Tapu Bulo que descarta, mas ele dá um dano maior. E tem um Zarude que é basicamente dano infinito. Então eu gosto dessa ideia do grass toolbox pós-rotação. Agora não, pelo amor de Deus. Pegar um ADP eu fico triste. Vai ser difícil. E ainda mais com esse Fireproof Gloves que foi anunciado, que é a luvinha de tirar pão do forno, que é uma ferramenta Pokémon que ligada a um Pokémon, né? Os ataques do Pokémon ao qual ele está ligado são aumentados em 30. Dano de Pokémon de fogo é aumentado em 30. O dano que o Pokémon ao qual ela tá ligada for causar em um Pokémon de fogo aumenta em 30. Então eu tava muito confuso, porque, bom, já falei isso em vários casts, né? Eu traduzi em inglês, ativo, às vezes viu? é difícil. Pokémon ativo, Pokémon ativo do oponente. Então eu tava achando, o que eu entendi foi que essa ferramenta ligada a um Pokémon de fogo, ela aumentaria o dano. E aí seria extremamente roubado, porque o Tempozard iria usar com certeza. Pro Rexizard bater 230 com GX logo no primeiro turno, dando nocaute em Eternatus V, em Urshifu V, em qualquer V da frente que tenha até 230 de HP, que é a maioria. Então ia ser absurdo demais se fosse da forma que eu pensei. Já tem espada do Zacian, é difícil energizar o Zacian. Imagina o Charizard, que é um Elder, você já tá batendo 200 e tanto. Então, um Elder você bate 200 no GX. Com essa ferramenta, se fosse do jeito que eu tava falando, era 230. Exatamente. Ia ser imoral. Imoral, total. Ia ser imoral. Então, eu não sei dizer pra você o que eu acho dessa carta ainda, sabe? No presente estado, se a gente for olhar, que ela vai sair bem próxima à rotação, né? Eventualmente, esse set vai acabar se tornando legal para torneios junto com a rotação quase, né? Da possível rotação, né, gente? Porque ainda não foi confirmado e tem uma galera aparecendo falando negócio de rotação, e é bom pra galera ficar ciente que ainda não foi anunciado oficialmente. É verdade. Então, no presente formato, eu não sei se a gente vê muito uso prático antes da rotação, porque o que a gente tem de fogo jogando realmente é o Tempozard, que é razoavelmente assim frágil contra boa parte dos decks do formato. Os tags não aguentam muito, né? Esse 270 de dano, todo mundo dá um jeito de alcance. 270, né? Todo mundo tá dando um jeito de alcançar, né? Então, Eternatus chega, o Zacian alcança, tá todo mundo chegando neles. E o outro é o Victini VMAX, que é 320, é Ascent Scorch. E, bom, 320 já é um dano muito alto. Você vai até acabar esses 30, eu não sei se vai
te fazer dar um one hit, né? Então eu acho que naquela parte de custo e recompensa, ele acaba não compensando tanto, sabe? É melhor não ter e bater 2 vezes logo, por enquanto, né? Não consigo ver muito uso prático, só vai cobrir um tipo do formato, a não ser que a gente voltasse a ter aquele formato dominado amplamente por fogo. Não veria sentido em você usar uma carta que te aumenta o dano contra um tipo só. Então, o problema principal é esse, porque, tipo, cara, essa carta não tem uso nenhum contra outros tipos de decks que não são fogo. Então, é o tipo de carta que, mesmo que ela fosse boa, ela ia ser ruim, porque só ia usar contra fogo. Então, você ia botar uma carta nesse deck, você fala, pô, tanta carta boa pra colocar no meu deck, sei lá, tá faltando um Great Catcher, faltando um Escape Rope, aí você põe essa carta e pensa, pô, só contra fogo? Complicado você usar uma carta dessa no deck. Ela é boa, mas vai ser morta 80% dos jogos. Aí o pareamento te sacaneia e você joga 9 turnos e pega, tipo, um deck de fogo. Tipo na época lá do Giratina e o Greninja, você põe Giratina no deck e você passa 9 rodadas sem pegar a Greninja. Normal. Continuando, temos uma fadinha que foi anunciada aqui, mas tá no tipo psíquico porque não tem fada no formato mais. Mais umas 2 cartinhas. Temos Ribombee, 70 de HP. Tem o seu primeiro ataque único, Trick Step, 30 de dano. E você move uma energia, você pode mover, né, uma energia ligada ao Pokémon ativo do seu oponente para um dos Pokémon dele no banco. Então você mexe com as energias do Pokémon ativo do seu oponente. É fraco e, pra mim, se jogar em deck de controle é muito. É estágio 1 e é isso aí. E eu já vou puxar logo aqui, temos a Lucky Energy, que é uma energia especial, que ela, ligada a um Pokémon, ela provém energia incolor, então ela não fornece nenhuma energia de cor, ela vai ser incolor a vida inteira e mais 6 meses. E se você for atacado pelo Pokémon ativo do seu oponente, por dano de um ataque do Pokémon do seu oponente, compra uma carta. Então, você tá lá com ela como ativo, seu oponente atacou a você por dano, não contador nem nada, dano. Bateu 20 ele só pra dar aquela machucada, compre uma carta, dá um draw no turno. Cara, eu acho que se ela fornecesse cores diferentes, seria bem mais legal de jogar, não seria não? Quanto ao Ribombee, eu vou dizer que te falta fé. Me falta mesmo. O Tantacruel, tem um Tantacruel que faz uma coisa bem parecida com isso aí, mas ele causa 30 de dano ao Pokémon que recebe a energia que você move. E é um baralhozinho rogue bem divertido de jogar, especialmente quando você coloca 5 energias em um Crobat do oponente e vê ele se debatendo, entendeu? É óbvio, é um rogue, né? Não funciona sempre, mas é muito divertido. É mais um atacantezinho que vai fazer uma coisa desse tipo, um baralho roguezinho, num formato Pauper, ia ver um jogo bem legal. Pra brincar mesmo, né? Agora, Lucky Energy, eu preferi um reprint da Draw Energy, entendeu? Se dependendo do seu oponente atacar você e te causar dano, se funciona no ativo, tendo o leque de ondas para poder jogar essa energia no fundo do deck, por exemplo, um formato cheio de martelo como o nosso, eu acho que isso aí não vai ter uso nenhum. Cara, eu gostei do Ribombee mais ou menos. Assim, interessante o ataque dele, acho que eu não lembro de outro ataque recentemente que tem esse mesmo efeito. Tem 0 de recuo e é no lock, cara. Você mete ele, um Mastar, um Absol e olha o seu oponente se debater pra tirar o ativo, né? E estádio. Estádio, nem precisa da Absol, talvez. Não, acho que precisa sim. E a Lucky Energy, cara, você esperar o oponente te bater pra você comprar a carta, você tá doido, velho. Tem a outra carta, a Draw, é bem melhor, mas... Tá, ela pode jogar um pouco em volta de Marne? Pode, mas... Que deck usa energia incolor e usar essa em vez de uma captura, uma draw, uma poderosa, entendeu? Tem muitas opções mais interessantes do que essa Draw Energy, na minha opinião. Do que essa Lucky Energy, na minha opinião, né? Não consigo ver jogo pra ela, não. Bom, falamos já de todas as notícias aí que foram lançadas ultimamente. Muita coisa legal, muita carta legal. E o deck que a gente vai trazer pra vocês hoje tem até um pouco a ver com a minha frase do início do podcast, porque fez com que o Yavaio ganhasse um pouquinho de preço aí nessa última semana, né? No caso, quando vocês estiverem ouvindo aqui, vai ser na semana passada, né? E que é o de Eternatus VMAX com o Yavaio, né? Eu vou estar dizendo os Pokémon que tem aqui, né, pra vocês
vocês se situarem. Então é uma linha de 4 Eternatus com 4 Crobat, óbvio, Crobat V, 2 Weavile, né, 2 Sneasel e 2 Weavile, 1 Spiritomb, 2 Yveltal, que tem o recuo grátis e o que bate 20 de dano e tira energia especial, 2 Zigzagoon. Não vai rede no baralho, e a diferença é que ele vai com a Cheryl. E a ideia do baralho é muito parecida com a do Corviknight VMAX, que a gente já comentou em outro cast aqui, que o Corviknight VMAX com o Bronzong, ele move as energias do Corviknight, o Bronzong move, puxa pro Zacian, né, um Pokémon básico, usa a Cheryl, cura, depois devolve as energias pra continuar atacando. A ideia aqui é a mesma, você vai ter as energias no Eternatus, o Eternatus vai sofrer dano, e aí você move as energias com o Yavaio pra outro Pokémon, usa a Cheryl, cura o Eternatus, e aí você retorna as energias pra ele e continua atacando 270 de dano no turno. É uma estratégia muito legal, vai com energia de fraqueza pra tentar quebrar ali os danos dos ursos, né, já que tem muito urso jogando. É uma linha de 2 energias de fraqueza e 7 energias básicas de Dark, né, noturna. Não vai com energia especial noturna por causa exatamente de poder mover as energias com o Yavaio, que se for a energia especial o Yavaio não move, mas tem corda de fuga, tem switch, então tem formas de você tá recuando o baralho. Não vai com estádio, vai com Marine, vai com Magnolia, né? O restante é bem parecido. E também vai com Inquieteco de energia, que ajuda você a ter o draw de energia sempre que possível. Gosto dessa lista. É uma lista que parece ter uma como é que eu posso dizer? Uma consistência com o que ela quer fazer, com a proposta. E eu vejo que vai dar muito trabalho, cara. Pode ser um respiro pro Eternatus, já que tem tanto baralho de luta jogando. Você tem a mesma visão, GH? Você acha que essa lista tem um potencial ali de dar uma segurada nesses ursos? Tem, cara, porque atualmente o urso, ele é meio difícil de dar um hit no Eternatus, mesmo na fraqueza. Porque o ataque normal do Rap Strike, ele causa 150, na fraqueza 300. Se você tiver um estádio sem estar perdendo o jogo, você dá mais 10, 160, 320. O Zigzagoon é meio difícil você fechar os danos, então... Jogando contra Eternatus, eu jogando com o urso, já é um pouco difícil você dar um hit. Geralmente você dá 2, você dá, sei lá, 300 e depois puxa um bicho no banco e dá o snipe em 2. Então pode ajudar, cara, com essa Cheryl aí. Se você conseguir fazer o seu setup direitinho, que eu inclusive acho que usaria mais Pokémon Communication por causa disso, pode ser uma boa você achar essa Cheryl. Dá pra usar também tipo o SP Share nesse deck, porque o Eternatus, quando ele não tem 2 energias em campo, é terror. Então acho que se tiver 1 ou 2 SP Share pra pegar a energia do ativo que morrer, já é interessante também. Acho que pode ser interessante sim, cara. É legal essa lista aí contra os decks que dão 2 hits, que é tipo, quase todos dão 2 hits na Eternatus. Mas tem o de Single Strike também, que pode causar um dano maior, você não acha não? Ou assim, o Single Strike pode chegar a 270, aí é one hit direto. Aí teria que ter energia de fraqueza de qualquer jeito, né? O Single Strike fica muito difícil, né? É até difícil de você counterar, porque se ele conseguir energizar puxando todas as Single Strike pro mesmo bicho, né? Até porque ele tem a urna de vitalidade para retornar essas energias, então existe essa mobilidade, essa possibilidade de conseguir descartar. Ele alcança a vida do Eternatus com certa facilidade, apesar da energia de fraqueza, né? Então talvez seria o grande problema desse baralho, o Single Strike. A gente vê um pouco menos dele, né? Então eu acho que essa lista acabou focando mesmo em encontrar uma maneira de enfrentar o Rapid Strike e contar um pouquinho com a sorte contra o Single, na real. Os 2 comentários que eu gostaria de fazer, 2 pontos que me incomodaram um pouquinho. A ausência de estádio, não gosto da lista não ter estádio nenhum, nem que fosse, sei lá, uma maré caótica. Se você estiver jogando contra um Temposard da vida aí, você deixar a fornalha dele o jogo inteiro em campo, mesmo com você curando, eu acho que não é uma coisa legal, sabe? A quantidade de comunicação Pokémon, como o GH falou, acho que poderia usar um pouco mais. Talvez até a linha de 4-4 Eternatus você podia reduzir por 4-3 para poder usar uma comunicação a mais, entendeu? Mas são 2 Rapid, Quick Ball e são 4 Quick e 4 Great Balls. Será que precisa de mais comunicação mesmo? Eu acho que sim. Porque você precisa buscar o Weavile, sabe? E aí o único jeito de você buscar o Weavile com certeza é Pokémon Communication.
Porque senão você meio que fica travado no seu setup se você não conseguir achar o Weavile. E a Great Ball é aleatório, né? Sim, sim. E se ele não vier na Great, você só tem que contar com a sorte do Crobat ou vir uma dessas duas Communication com um Pokémon na sua mão. Então, eu preferiria ter mais uma comunicação, talvez tirando um Eternatus. Inclusive, todas as listas, assim, geralmente quando eu jogo, particularmente com o Eternatus, eu prefiro fazer 4-3, porque eu sempre fico com um VMAX sobrando, me trancando a mão, sabe? Então, talvez seria essa a mudança que eu faria. Não sei o que eu tiraria pra colocar um estádio, porque eu acabei não tendo a chance de testar a lista, né? Mas seria interessante ter pelo menos um, nem que fosse uma maré caótica, algum outro estádio assim. Acho que dá pra otimizar essa lista mesmo. E sobre o Single Strike, cara, essa match é tão terrível, mas tão terrível, que se o cara do Single Strike jogar direitinho, sem energia de fraqueza, você não precisa nem evoluir pro VMAX. Você mata com o V. Porque o V bate 180 por 3, sabe? É nocaute direto, você não precisa nem descartar energia. E se você evoluir e o cara tiver a energia de fraqueza, eu acho que não compensa você tentar dar o seu dano máximo, porque você só mata o Eternatus com 4 energias especiais, descartando as 4. Então compensa, por exemplo, você deixar ele no ativo, e aí o Eternatus não pode dar dano nele. Você dá, por exemplo, o primeiro ataque, beatdown, dá 100 de dano. E aí, se ele tiver cheio da vida, o Eternatus não pode bater nele. Porque se bater nele, ele não vai morrer. E aí, a gente conhece que tem a Tool lá, né? Que dá mais dano. Sim. Então, tipo, é terrível pro Eternatus. Você tem que jogar muito bem. Dando boss e matando os bichos pequenos. Achar energia de fraqueza pra você não ser atropelado, entendeu? Ou o cara zicar. Já é muito ruim contra o Single Strike. Então, e nas outras você tem chance por causa da Share. Tipo, geralmente o Eternatus precisa, sei lá, de um turno pra ganhar o jogo, na maioria dos jogos. Naquele turno, tipo, nossa, se eu tivesse mais um turno eu ganhava, pode ser a Cheryl, entendeu? Dependendo da partida. Mas será que não é pouco ter 2 só Cheryls no baralho, não? Ou é suficiente? Eu acho que é suficiente, porque você vai usar uma vez. Tipo, é uma vez, assim, que você ganha um turno, eu acho que você já garante uma partida. É muito difícil você jogar contra Eternatus, você precisa de, sei lá, 3, 4 ataques pra ganhar de um Eternatus. O Eternatus geralmente precisa de 2, 3 pra ganhar de você. Aí eu acho que esse um turno que você ganha achando uma Cheryl, eu acho que já vale a pena ela ter usado ela. Nesse ponto eu concordo muito com o GH. Acredito que até essa Cheryl tá aí só pra... são 2 unidades, né? Até pra você evitar de ter uma no prize ou ter a chance de descartar uma. Porque eu acho que se chegar a usar 2 na mesma partida vai ser muito raro. É uma pra ganhar um turno mesmo e dar aquele fôlego pro baralho, sabe? Que nem o adversário dá aquela fofada em 2 Eternatus, você vai lá, cura os 2 e você reestabelece o jogo, né? Isso é verdade, isso é verdade. Contra a DP, essa lista tem uma chance interessante ou tem que rodar muito rápido, muito filé pra poder segurar o ADP, que é chatíssimo? Eu acho que só se conseguir nocautear o ADP no turno 2 sem ele bater. Aí sem ele dar o GX. Não, ele pode até ter dado o GX, mas você tem que bater antes dele energizar alguém atrás, entendeu? Mais ou menos por aí. Antes dele conseguir o primeiro nocaute, entendeu? Porque ele vai caçar um Crobat, ele não vai bater no Eternatus. Eu acho que contra a DP essa lista é pior do que as outras, porque o propósito dela não vai funcionar contra a DP. Raramente o ADP vai bater no seu Eternatus ativo. Geralmente ele vai dar boss pra ganhar. Então, você perdeu um pouco do poder contra Eternatus ou contra a ADP colocando essas cartas de cura e o Ibai. Então ele é um pouco pior contra a ADP, mas é a mesma coisa que o Eternatus sempre faz. Tipo, começa T1, T2, você enche o banco, mata o ativo, depois mata o ativo, depois mata o ativo e ganha o jogo contra a DP. E o Ivaio, ele tá no range do Zacian também, né? Então o ADP pode até não caçar... O ADP não, né? O baralho do ADP pode usar o Zacian pra caçar o Ivaio e até atrapalhar o teu setup em vez de ir no Crobat, né? Nem compensa evoluir, porque você toma Great Catcher, é uma coisa que você não tomaria em nenhuma partida você toma com o Ivaio. Então nem vale a pena evoluir. Não, mas aí você pode jogar sem evoluir. Exatamente. Se você for pensar em jogar direto com a mesma estratégia antiga, ela ainda mantém. Baixaria só o Sneasel. Só pingar o Zigzagoon certo nos ADP pra poder causar um nocaute. É isso aí, você não evolui, porque senão você toma um Great Catcher e é terrível contra o ADP. É verdade.
Deixa o Levi só pra encher o banco mesmo e aumentar o dano do Eternatus. Que aí você pensa... Que aí você vira a chavinha da estratégia pra estratégia antiga. Pro formato antigo de jogar dele. E aí você muda a chavinha, joga como se estivesse jogando uma lista comum de Eternatus com o Zigzagoon e show de bola. E outra, eu sei que tem pouca carta ali de recuo, né? Não tem nada. Mas por causa do Yveltal, que dá o recuo grátis, né? Então acho que por causa disso que eles colocaram pouca carta de característica de recuo. Só tem 3 switch e uma corda. Eu imaginei isso também, porque na pior das hipóteses dá uma corda, joga o Yveltal pra frente e recua, né? E acho que o recuo não deve ser um problema, não. 4 recuos é o padrão do Eternatus. Geralmente tem o estádio ou a energia de especial de Dark, mas o estádio é porque você precisa do recuo sempre pra dar o Poison, Deck Poison, né? Sim. E a energia Dark especial do Eternatus nem precisa jogar com ela, na real, sabe? Na real, eu prefiro mais energias básicas porque você consegue dar o ataque do Eternatus mais vezes. O primeiro ataque, né? De energizar. É mais fácil quando você tem mais energia básica. Então, dos recuos tá de boa. E só lembrando que, assim, não existe uma lista certa de Eternatus, né? Existem várias listas diferentes, cada uma cobre um ponto diferente. Então, dependendo do que você tá esperando em um torneio, essa lista pode ser boa, ela pode ser ruim. Então, o Poison é melhor contra decks que vão te dar muito trabalho, te dar um hit. E numa Mirror, por exemplo, essa lista também seria boa. A outra lista sem Poison já é melhor contra decks tipo ADP e decks que você não precisa do Poison. Então, tipo, tem várias listas diferentes, cada uma cobre um ponto diferente. Então, só tem que ver qual que é o meta atual e se essa lista encaixa. Mas ela é válida pra caramba. Com certeza. Mais alguma ressalva, meus senhores? O que a gente pode falar mais sobre essa lista? Faltou uma Phoebe. Mas nunca mas verdade. não cabe nessa lista, não, Uma provavelmente. Phoebe. Não sei. Deve ter pensado, né? Eu não entendi, por exemplo, tem um Spiritomb só, né? É um Pokémon legal, tem um dano da hora com a habilidade dele lá de se pingar dano e tal. Mas sendo um só, eu não sei se ele consegue fazer o estrago que o baralho precisaria, dependendo da partida, entendeu? Teria que testar. Talvez... até no lugar desse Spiritomb, a própria Phoebe já ajudaria. O ruim é diminuir a quantidade de Pokémon, põe né? o Rupa, eu acho. O Rupinha seria interessante. O Rupinha é porque dá o recuo e ele aumenta, ele sobe batendo 90, né? Isso. O Rupinha de bater 90. É esse aí. É porque o Rupa entra no jogo mais rápido que o Spiritomb, né? Tipo, o Spiritomb demora, você fica dando dano. O Rupa não, você baixou, ligou, subiu, tchau, entendeu? Já bateu. E outra, você pode começar com o Rupa. Por exemplo, você baixou, como você tem o Yveltal, você não tem aquela... dependendo de como tiver a match, né? E seguindo a ideia do GH do XP Share, se você startou com o Yveltal, Rupa no banco, Sneasel, Eternatus, energia, sobe pra frente 90. Se o oponente, por exemplo, for um ADP que vai ter que dar o GX, no próximo turno você ainda já consegue bater de Eternatus puxando energia pra ele, entendeu? Porque ele energiza rápido, o Yveltal consegue mover, ele já dá um dano de boa, entendeu? E se o Rupa morre, se você tiver SP Share, você aproveita a energia também. Aproveita a energia. Eu gosto de SP Share na ADP, ou na ADP, ou na Eternatus. Mas eu acho que tem que ver, a lista já parece muito apertada, então tem que pensar bem nas coisas que tem que pôr aí dentro. Bom, e aqui a gente dá sequência e agora vamos na nossa parte de Rolling da semana. Trazemos sempre para vocês uma regra diferente do nosso Pokémon TCG, lembrando que a gente sempre usa como base o nosso querido Compêndio, que é um livro de regras ali, feito até por jogadores, para discutir os efeitos de cada ataque e habilidade, de cada ação que você vai fazer dentro do jogo. E tivemos um bem interessante na semana passada, que o nosso querido Alcim vai trazer para nós aí a pergunta e logo em seguida a resposta. Fala comigo, Alcim. Isso aí. Na semana passada, a pergunta que eu deixei foi sobre uma possível interação entre um Aegislash V e um Whimsicott GX. A ideia era, o Whimsicott, ele tem a habilidade que força o oponente a jogar uma moeda quando ataca esse Whimsicott, podendo bloquear ou não o dano. E o Aegislash tem um ataque que causa 130 de dano e ignora todos os efeitos do Pokémon defensor.
Então a gente sabe que o Aegislash vai bater 130 e vai causar o dano independente do resultado da moeda. A minha pergunta era: o Aegislash vai causar 130 de dano e vai dobrar esse dano por conta da fraqueza do Winscott a metal, nocauteando o Winscott, ou ao ignorar todos os efeitos no Winscott GX, o Aegislash também ignora a fraqueza, causando só 130 de dano e mantendo o Winscott GX vivo? Essa era a questão. Alguém tem alguma ideia aí do que pode acontecer? Cara, eu acho que atravessa tudo e a fraqueza continua fraqueza. Exatamente. É isso aí. Quando uma carta fala ignora efeitos, ou essa cláusula, né, quaisquer efeitos, ela nunca vai incluir efeitos que alterem fraqueza e resistência. Nunca, tá? Então, esse Aegislash, ele vai causar 260 de dano e vai nocautear o Winscott GX. Isso valeria, por exemplo, também para nessa situação que a gente estava falando agora há pouco. Se um Urshifu Single Strike fosse bater 270 em um Eternatus VMAX, o ataque do Urshifu descarta as energias e ignora também efeitos no Pokémon Defensor. Mas se o Eternatus tiver com a energia de fraqueza, esse Urshifu não vai causar o dano dobrado. Por quê? Porque o termo quaisquer efeitos não inclui efeitos que alterem fraqueza e resistência. A fraqueza faz parte da carta. E para a semana que vem, a minha pergunta envolve novamente a interação entre duas cartas. São duas cartas que estão um pouco esquecidas no nosso formato padrão, mas vamos lá. A gente tem o Honchkrow GX, que tem a habilidade Chefão da Noite. Quando ele é um Pokémon ativo, uma das coisas que essa habilidade impede é que o oponente ligue energias especiais, que ele jogue energias especiais de sua mão. Só que vamos dizer que a situação seja a seguinte: o meu oponente tem lá um Honchkrow GX em campo, como ativo, e eu tenho um Vikavolt em campo. E na minha mão eu tenho o Charjabug da coleção Elos Inquebráveis, que tem a habilidade que permite ligá-lo como se fosse uma energia especial a um Vikavolt ou Vikavolt GX. A questão é: o Charjabug é um Pokémon. Ele funciona como energia por efeito da habilidade dele. O Honchkrow GX impede ou não que eu possa ligar esse Charjabug ao meu Vikavolt? A resposta na semana que vem. E é isso aí, galera. Mais uma perguntinha capciosa para vocês pensarem um pouco mais sobre o jogo. Essa é a nossa intenção, para que você esteja treinando aí com essas perguntas. Então, muito obrigado a todos vocês que ouviram o podcast até aqui. Toda semana a gente tenta trazer um pouquinho de conhecimento e informação para vocês. Eu sou o Alan Cruz, o Hugo Catoplay. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Vocês podem me encontrar em todas as redes sociais do canal Catoplay, seja no YouTube, Twitch, seja no Twitter, Instagram, Facebook, tamo aí em qualquer plataforma, é só colocar Catoplay e tamo junto, galera. Muito obrigado, até o próximo Dragon News Podcast e fui! É isso aí, pessoal, um abraço, sigam lá, @João Alcim em todas as redes sociais. Você também pode seguir o Dragon News Podcast em @DragonNews_pod no Instagram, no Twitter. Lá você vai encontrar a imagem dessa decklist que a gente comentou hoje no podcast e todas as outras informações. Se você também quiser entrar em contato com a gente, você pode mandar um e-mail para dragonews.podcast@gmail.com. É isso aí. Até semana que vem. Falou, galera. Me adicione lá no Facebook, Gabriel Monteiro. Se cuidem, usem máscara, fique longe de outras pessoas e é isso. Até semana que vem. Falou.